E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você aprende como entender as movimentações. Chegando aqui nessa região, a gente pode pensar em uma continuidade de tendência, porque nós temos essa região aqui abaixo, que tecnicamente falando é uma região de fundo, ou a ideia de um fundo para retomar o preço aqui nessa região. Então eu tenho todo um espaço aqui para continuar o movimento e fazer a minha entrada. Você que está chegando no canal agora, que quer aprender mais sobre análise gráfica, você é muito bem-vindo. Tentei fazer mais duas entradas, o tempo de compra terminou, tudo bem, sem problemas. Você que está chegando no canal agora, você é muito bem-vindo. Aqui você vai aprender sobre análise gráfica. Aqui, todos os dias, pessoal, minha voz está falhando, é normal, tá? Principalmente pela manhã. Todos os dias aqui, vai fechar, tá lá. Todos os dias aqui você vai encontrar um conteúdo de primeira, onde eu trago conhecimento para vocês. Eu não abri o Point to Fix, a ferramenta aqui. Deixa eu abrir ela aqui, esqueci. Que eu estou analisando, estou fazendo entradas, estou fazendo aqui e de repente, quando eu vejo, eu falo assim, agora eu vou gravar uma tela para o pessoal, né? E aí eu esqueço de baixar aqui ou de abrir o Point to Fix. Normal, tá, pessoal? Isso acontece. Como eu falo para você, como você fala para vocês, ao vivo é assim mesmo. Região de suporte. Tenho aqui também uma outra região de suporte, região de resistência. Então, só por esta movimentação técnica que eu vejo a tendência fazendo, como ela está se localizando nessa região, pelo preço, a forma como ele vem trabalhando, então eu consegui entender que essa região de equilíbrio aqui, ela pode ser alcançada para depois nessa região de suporte de 100% ou nessa região de resistência de 100% o preço alcançar. A ideia do preço, como eu sempre falei para vocês, é movimentação, pessoal. Você acha que o preço, quando ele chega numa região dessa de 50%, que eu sempre marco para vocês, você acha que ele é obrigado a corrigir? Não, né, pessoal? Deixa eu falar um negócio para vocês. O preço, tecnicamente falando, ele sempre vai tentar continuar o movimento de tendência, como ele vai tentar fazer a mitigação da tendência. A raridade são as correções, tá? A raridade são as correções, como ele faz movimentos assim, ó. Por quê? Porque você já parou para pensar que se o gráfico ele quer que haja valorização do ativo, então se ele quer que o ativo seja valorizado, ele precisa que o gráfico rompe topos. Se o grande operador ou a instituição quer que seja desvalorizado a moeda cambial, ele quer que os fundos sejam rompidos. Então, este jogo de interesse de compra e venda de variação cambial, ela tem que existir. Então, para o mercado, não é saudável o gráfico fazer correções, pessoal. Imagina um jogo de futebol, quem acompanha, por exemplo, um jogo de futebol. É melhor ficar parando o jogo de futebol com várias faltinhas ou é legal deixar o jogo rolar? Deixar o jogo correr, deixar, como se diz, as jogadas acontecerem, né? É óbvio que é deixar o jogo rolar, deixar as jogadas acontecendo. É a mesma coisa você estar assistindo um filme e entra propaganda, né? Eu sou da época, pessoal, porque assisti televisão. Para você assistir um filme sem ter propaganda, você tinha que ir na locadora, alugar o filme. Então aquilo era maravilhoso, você sentar, ficar ali 1h30 assistindo um filme sem entrar propaganda.
Quando você assistia na TV, você era obrigado, a hora que o filme estava ficando legal, de repente entrava propaganda da TV, você ficava ali 2 minutos, 3 minutos esperando voltar. O gráfico é a mesma coisa, ele não quer ficar fazendo correções, ele quer ficar fazendo variação cambial. Se ele está nesse movimento aqui, ele quer variação, ele quer ganhar dinheiro, o negócio dele é romper topos. Se ele está nessa região de variação cambial, ele quer desvalorizar o ativo, o negócio dele é romper fundos. Então, quando há correções assim, ó, como essa aqui, pessoal, isso aqui é exceção no gráfico, tá? E possui contexto para isso, possui região para isso, possui tendência para isso, possui padrão de vela para isso, possui fluxo, possui volume para isso. E isso é que você tem que aprender quando você vai analisar o gráfico todos os dias. Desde já lhe peço, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui e pode me ajudar a continuar com o canal, né? Deixando seu like, se inscrevendo, fazendo seus comentários e eu vendo que ele é importante e que ajuda sim você no seu crescimento pessoal. Inclusive, eu deixo aqui um e-book inteiramente grátis que você pode baixar, onde eu falo aqui de 16 padrões de vela. São 36 páginas onde eu trago alguns estudos aqui sobre padrões de vela que você pode estudar. Para baixar é simples, basta vir aqui no meu canal do Telegram, link de acesso ao Telegram, link de acesso ao Instagram, link de acesso ao meu WhatsApp e link de acesso ao treinamento. Abaixo de cada videoaula também você encontra os links aqui citados. Aqui no Telegram, quando você entra no Telegram pela primeira vez, você vai ver aqui uma mensagem fixada, clica sobre ela e aí abre 2 links para você fazer download. Você escolhe qual dos links, é o mesmo e-book, tá? Feito o download, você pode continuar aqui na página a acompanhar os alunos, ó, como o John. Bom dia, mestre, hoje os gráficos estão muito bons, primeira sessão meta batida, análise gráfica é vida. Ó, o John já batendo sua meta. A Raquel aqui também, ó, à noite, né? A Raquel diz que prefere o OTC. Tem muita gente, né, que corre de OTC. A Luna Hunter aqui, ó, prefere OTC, tá vendo? Ó? Já fez 3 saques de 300 piletas, né, ou dólares aqui. Piletas porque não opera em doletas. Ah, entendi, piadinha. 300 reais aqui, então, já fez saque, a Raquel batendo meta. Aqui, ó, você vê o John também, o mesmo John que postou, já mandou agora de manhã, ontem à noite, ó, em OTC. O John utilizando aqui, ó, o indicador. Tem muita gente que pergunta, pessoal, ó, o John utilizando o indicador aqui, ó. Ah, eu posso utilizar o indicador em OTC, mas é o que a maioria dos alunos fazem, ó, o John utilizando em OTC. A maioria deles utilizam ele em OTC e gostam muito. A respeito do indicador, você que é aluno, módulo 13 lá do treinamento, dúvidas é só entrar em contato comigo. Aqui é o Wagner, ó, batendo meta para finalizar a segunda-feira, né, que foi ontem. A aula que eu subi ontem no treinamento, muita gente gostou. Eu acho que foi uma aula bem simples, assim, eu falei, é algo básico do básico, mas para muita gente é algo anormal porque nunca viu a verdade do mercado, né? Então, acompanha lá se você não acompanhou. O Denis aqui, ó, mandando seus resultados, meu parabéns, Denis. Fernando batendo meta. O Wagner aqui, ó, mandando resultados. Gilson também. William batendo meta, ó. Maravilha, William, como sempre. Renan aqui também batendo meta. Teve um loss aqui, né, Renan? Foi 4-1, né? Não, isso, 4-1. Aqui, ó, o Alisson batendo meta. Rafael batendo meta. Rafael opera pelo celular. Outra pergunta, o pessoal pergunta: posso operar pelo celular? Inclusive, pessoal, junto ao treinamento, acompanhe um aplicativo para você estudar de forma offline, se você quiser, tá? Para você não gastar os dados aí do seu celular, no ponto de ônibus, no metrô, na hora do almoço, você pode acompanhar de forma offline. O Emerson aqui, ó, batendo meta 4-0, o Emerson também utiliza o indicador, ó. O pessoal gostando muito, ajudando muito, faz todo o contexto para você, todas as marcações, você só precisa ficar atento à entrada. Demir aqui, ó, batendo meta 1-0 e assim por diante, pessoal. Acessa aí
acompanhe os alunos, tá? Meu canal do Instagram, ó, tiver alguma dúvida, já tem aluno aqui que deve ter mandado recado de madrugada ou alguém pedindo informação, Cadu Rinaldi, link de resultados de alunos, ainda com 60% de desconto, link de acesso ao treinamento, tá, pessoal? No rodapé aqui do treinamento também tem meu WhatsApp, tá bom? Então vamos lá? Vamos continuar aqui com os nossos trades, gráfico chegando nessa região. Bom, vamos sair daqui do euro, USDJPY, dá uma olhada nisso, pessoal. Não tá legal não, né? Não é que não tá legal, dá uma olhada o tamanho desse pavio aqui, ó. Não, esquece. USDJPY, esquece. GBPUSD, ó, preço chegando em região, tem um doji ali, o preço ainda não fez movimentação de busca de fundo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, tem região aqui que pode segurar lá embaixo, vamos dar uma olhada nessa região aqui, o que o preço pode fazer? O que eu tenho aqui? Eu tenho um doji, eu tenho um candle de baixa, tem movimentação ali, vai depender do fechamento daquele candle ali. Não vejo ali um movimento tão claro de movimentação de correção, por isso que é de fora. Ah, Cadu, mas por que você não continuou o movimento também? Por causa desse candle aqui, ó, tá vendo? Esse candle aqui ele pode atrapalhar de alguma forma essa movimentação. Então, ó, tanto é que ele corrigiu, e eu fiquei ainda na expectativa de talvez se ele não fosse corrigir, ó, tá vendo a briga? É uma briga terrível nessa região, porque nós vemos aqui, ó, o preço fazendo a movimentação, né? O preço faz movimentação ali naquela região, deixa esse candle aqui, ó, gigante, mandando pressão no movimento, não deixa tão clara a movimentação, agora ele começa a fazer um padrão de correção, né? Será que ele vai fazer a correção ali? Vamos ver. Deixou um spinning top. Vamos ver, né? Esse spinning top aí, ele está um pouco fora de região. Mas a volatilidade que apresentou ali, acredito sim que se o gráfico estiver mudando a posição dele aqui, ele pode fazer uma movimentação de correção. Vamos aguardar, né? Ó. Ah, ele está vindo buscar aqui embaixo, ó. Perfeito. Perfeito, desce um pouquinho, vou pegar você aí. Ele veio buscar essa região aqui, ó. Vou até traçar uma linha para você ver, ó. Eu não tinha visto essa linha, não tinha visto. Que na verdade não é linha, né, pessoal? É uma região, ó. Sabendo da marcação, sabendo da região, e aí eu vou explicar para você o porquê que ele pode fazer a movimentação aqui em cima, tá? Pessoal, se você escutar um barulho de TV, ó, vai fechar, tá lá. Se escutar um barulho de TV, o meu menino tá aqui do meu lado, aqui do escritório, na sala ao lado aqui, e aí ele, pai, posso ficar aqui do seu lado? Não vou atrapalhar, tá? Ele e a gata ali, falei, não filho, pode ficar aí tranquilo aí, quietinho no lugar que você tá. Filhos, né, pessoal? Por mim, ele tava aqui do meu lado, mas ele ia dar risada, ele ia... Sabe como é que é, né, criança? Bom, vamos lá? Olha só, o que eu falei para vocês aqui, ó? Primeira coisa, ontem, acho que foi ontem que eu conversei com vocês sobre padrão de vela, né, ó? Padrão de vela. O que é um spinning? O que é um spinning? Spinning é um candle de indecisão. O que esse candle significa? Indecisão. O que é um candle de indecisão, pessoal? Um candle que tem corpo e tem pavio aos lados. Por quê? Essa região de pavio aqui significa que tem gente vendendo aqui e que tem gente comprando aqui. Então ele fica num eixo simétrico sem saber se ele desce ou sem saber se ele sobe, tá? Então acontece esse movimento. Então toda vez que acontece um candle como esse, é correção? Não. É óbvio que não.
Ah, então por que você entrou comprado? Porque eu tenho que entender o que acontece com as tendências nas regiões. Olha só, vamos lá. Você é uma pessoa inteligente, presta atenção na região aqui, ó. O que é a região que eu falo para vocês? É sempre a máxima de um candle? Não, né, pessoal? Também é o início de um movimento de um candle. Se este padrão de candle forma essa região, ele tem movimento aqui, ó, de suporte começando aqui nessa região, ó. O suporte começa nessa região. Aqui também tem suporte, tá? Cadu, mas o que acontece nesse movimento? Acontece que aqui nós temos o início de um suporte. Se você passar uma Fibo aqui, por exemplo, é como se aqui fosse o ponto zero e o suporte se estendesse daqui dessa região até aqui. Então é um suporte amplo. Por que isso, pessoal? Porque ele pode corrigir aqui na parte de cima, sim, da região. É uma região, pessoal. É a mesma coisa se eu fosse marcar resistência aqui, ó. Máxima da resistência e onde começam as marcações de topo de resistência, ó. Eu posso pensar que a resistência pode formar essa região? Posso. Tanto é, ó, que a resistência começa aqui e ela pode ter o seu maior impulso de movimento aqui. É como se ela começasse do ponto zero aqui e viesse do 0 a 100 aqui. É aquela mesma história, sabe? Que a gente fala, aqui, Cadu, aqui nesse meio do caminho tem uma subdivisão que poderia ser os 50% nessa região. Sim, pessoal, pode ter a mesma coisa aqui embaixo. Então, quando o preço começa a chegar numa região, você tem que começar a prestar atenção. Logo, você tem que analisar o que está acontecendo. Olha essa tendência de alta e olha essa tendência de baixa. Você consegue ver diferença nos movimentos? Olha essa tendência como ela começa a chegar nessa região. Então, se eu traçar uma linha de referência e nessa movimentação, eu consigo ver a quantidade de movimentações que o gráfico fez para chegar nessa região, ó. Então ele fez um movimento, 2 movimentos, né, 3 movimentos, e aqui ele já começou a mudar um pouco a sua característica. Logo, quando ele faz esse padrão aqui, ó, que é um martelo invertido de baixa, parecia um martelo invertido de baixa. O martelo invertido de baixa também pode ser uma correção. Lembra ontem quando eu falei dos padrões de vela nas regiões? Também poderia ser, mas ele começou a ter muito volume. Opa, então não era um martelo de baixa. Poderia continuar e vir buscar o preço até a máxima da região. Eu teria que ficar de olho. Mas quando ele fez aquele spinning top, não sabendo se ele gostaria de continuar o movimento ou não, aí ele já ficou claro para mim que ele poderia fazer o movimento de continuidade. Lembrando que se eu for fazer divisões aqui, ó, aqui eu tenho região novamente aqui de 50% do movimento. Eu posso pegar aqui 100% do movimento, assim como tem esse 100% do movimento todo. Entendeu, pessoal? Então, todas as vezes que você vai analisar a tendência, você tem que entender a tendência dentro de um contexto. Todas as vezes que você vai analisar uma região, você tem que analisar uma região dentro de um contexto. Inclusive, aquele desenho que eu faço sempre para vocês aqui, ó, sempre, ele está bem claro nesse movimento aqui, né? Se ele pode buscar, ó, deixa eu pegar aqui, ó, assim fica melhor. Se ele pode buscar até 50% comprando, ele pode também fazer o movimento de 50% vendendo. Entendeu? É claro que vai depender de como o preço, lembre-se, né? Vai depender de como o preço ele se comporta nessa região. Então, depende de como o preço se comporta nessa região, eu vou entender se ele vai ter uma movimentação de compra ou uma movimentação de venda. Então, dentro do contexto gráfico, eu tenho que entender como a tendência chega na região. A tendência, ela está ligada à causa do movimento. Logo, o efeito do movimento aqui, ele está ligado ao efeito de que a tendência fez. Então, se eu estou vendo essa tendência,
eu vejo que ela chega ao final, qual que é o efeito de uma tendência chegando ao final? Que ela seja quebrada e que comece outra tendência. Simples assim. Só que aí é que entra o conhecimento técnico. Como assim eu fiz essa entrada em EURUSD, essa mesma entrada que eu fiz em EURUSD de venda, ó, qual era a ideia aqui? A ideia é que dentro desse movimento de 100%, ó, que você viu, a ideia era que o preço continuasse o movimento buscando 100%. Simples, né? Pelo que o preço me mostrou aqui, ó. Pelo simples fato do que o preço me mostrou aqui. Ou seja, a causa do movimento, que eu consigo ver em todo o gráfico, espelha um efeito do preço, tá? Aqui a mesma coisa, ó. A causa do movimento, a causa que o movimento faz, espelha o quê? O efeito do preço. Então, no contexto gráfico, eu posso dividir ele em causa do movimento e efeito do preço. Eu sempre falo para vocês isso, eu replico e falo sempre para vocês. O que eu posso dizer de causa do movimento do gráfico? Para eu entender melhor. A causa do movimento, ele vai estar dentro da questão contexto do gráfico geral, onde eu vou ver regiões e onde eu vou ver tendências, tá? E onde eu vejo os efeitos do preço? Basicamente nos padrões de vela, tá? Nos padrões de vela. É claro que aqui nos padrões de vela eu tenho que entender o fluxo e o volume do mercado. Então, dividindo o gráfico dessa forma, eu tenho 5 setores da análise gráfica. Se você dominar, aprenda como dominar os 5 setores de análise, os 5 setores da análise gráfica. Aprenda a dominar os 5 pontos de estudos da análise gráfica. Se você dominar esses 5 pontos de estudos da análise gráfica, que todos os dias eu falo aqui, que vem de encontro justamente quando eu falo do contexto gráfico, eu falo aqui das regiões, eu falo aqui das tendências, eu falo aqui dos padrões de vela, eu falo aqui do volume e também, para não dizer quase a mesma coisa, o fluxo, né? Que é uma coisa só. Então, se você dominar esses 5 setores, ó, contexto, regiões, tendência, padrões e volume, você faz o fechamento da análise gráfica. Pessoal, a análise gráfica é só isso? É claro que não. No treinamento, a gente vê todos os subtítulos ligados a esses assuntos. Então, dentro de contexto gráfico, existem vários assuntos a serem trabalhados. Dentro de regiões, existem vários assuntos a serem trabalhados. Dentro de tendência, vários assuntos a serem trabalhados. Padrões de vela, vários assuntos. Volume, vários assuntos. Aqui são 5 pilares da análise gráfica, né? Para você aprender como dominar os 5 pilares da análise gráfica sendo um iniciante em opções binárias. É isso que você tem que entender. Então, se você conseguir dominar esses 5 pilares da análise gráfica, você vai conseguir dominar o gráfico. Eu consegui transformar esse contexto complexo, de entendimento complexo, transformar ele em algo simples, onde você consegue estudar passo a passo o entendimento do gráfico, tá? Assim, você consegue operar suporte e resistência tranquilo, você consegue entender tendências, você consegue entender o dinamismo do gráfico. Então, esses 5 pilares da análise gráfica, se você aprender como analisar os 5 pilares da análise gráfica para operar todos os dias, suporte e resistência, por exemplo, você vai entender. Que nem, por exemplo, muitas pessoas de vocês esperariam um suporte aqui, ó, né? O suporte aqui, por quê? Porque o fundo chega aqui, né? O fundo chega aqui. É por isso que eu falo para vocês que essa história de traçar linha não existe, pessoal. Em um momento ou outro, o preço vai vir na linha? Vai, mas vai vir se tem contexto. Se não existe contexto, essa linha aqui é balela, não vai valer de nada. Tanto é que você viu que ele nem se aproximou. Por quê? Existe uma região. E você tem que aprender isso, pessoal. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim, eu sei marcar suporte e resistência. Sabe? Tudo bem, vai lá e traça a linha. Essa é a linha do meu suporte. Perfeito. Seu suporte é isso?
O mais entendido vai falar, não, Cadu, meu suporte é isso aqui, ó. Agora, dentro da região de suporte, tudo pode acontecer. Eu vou precisar entender contexto, vou precisar entender como a região está se comportando, eu vou precisar entender a tendência, eu vou precisar ver o padrão de vela aqui junto com o fluxo do movimento, tá? E aí tomo minha decisão. Ah, Cadu, mas e se eu não quiser ver nada disso? Eu só quero ver a região marcar minha linha. Bateu lá, entrei. Pronto, tudo bem. A sua análise, ao invés de ter 5 pontos diferenciados, só vai ter 1 ponto. Em contrapartida, você tem outros 4 setores da análise gráfica que não está analisado. Aí você toma tinta atrás de tinta, toma loss atrás de loss, não sai do lugar, fica no 0 a 0, devolve dinheiro para a corretora, só perde, só se frustra, e aí a culpa é de quem? É da corretora, é do mercado, a culpa é da linha que marcou errado, é culpa de tudo, menos sua mesmo por não ter conhecimento técnico. Uma coisa eu aprendi, pessoal, na vida. Ou você se domina, ou você é dominado. Isso em qualquer área, pessoal. Ou você se domina, ou você é dominado. Se você não dominar o gráfico, não entender o que é uma região, não entender a respeito de uma tendência chegando na região, não entender um padrão de vela, não entender um fluxo de movimento, ou seja, esses 5 pilares da análise gráfica, se você não entendê-los, você vai ser dominado pelo gráfico. Porque quando você acha que o gráfico está caindo, você vai lá, vende, o gráfico sobe. Não é assim que acontece contigo? Quando você fala assim, nossa, está vendido, eu vou lá e vou vender, o gráfico sobe. Quando você olha ele e fala assim, nossa, ele está comprado, vou comprar, o gráfico desce. Não é assim? E aí você acaba tomando um loss aqui nessa região, loss nessa região, aí você começa a entrar com o capital inteiro, não faz gestão, não sabe como fazer gestão, não sabe como lidar com o mercado, aí é complicado. Por isso, se você quiser aprender, você é muito bem-vindo aqui ao canal. O canal eu trago todos os dias aqui um conteúdo de primeira, como estou trazendo hoje aqui, análises, dicas, trazendo conteúdo aqui na tela, mostrando ao vivo. Estou aqui operando e estou gravando minha tela e mostrando como é que funciona o mercado. Isso, pessoal, é conhecimento puro, é conteúdo profundo. Agora, se você quiser acelerar os seus conhecimentos, se você quiser não perder tempo na vida, quiser conquistar ou alcançar o conhecimento que talvez você levaria meses ou anos, o treinamento está aí para isso, onde você vai começar passo a passo a entender todo o mercado para que você acelere os seus conhecimentos. Num preço justo, acesso vitalício, né? Acesso único vitalício e as dúvidas sanadas diretamente comigo. Não tem ninguém da equipe ou equipe para tirar dúvida sua, não. Sou eu mesmo, é o próprio Cadu que te responde, é o próprio Cadu que te orienta, é o próprio Cadu que lê os seus diários de trade, é o próprio Cadu que vai corrigir o seu trade, é o próprio Cadu que vai mostrar para você onde você está errando, tá bom? Eu vou estar aqui para te ajudar como um professor facilitador. Facilitar os seus estudos, mostrar o caminho para você chegar até onde você quer chegar. E como eu sempre digo, eu faço a minha parte, transmito conteúdo profundo, transmito tudo que eu sei, aí vai depender do seu crescimento pessoal e da sua dedicação para chegar onde você quer, tá bom? Você que é do treinamento também quer saber um pouco mais sobre o indicador? Módulo 13, lá no módulo 13 falo sobre o indicador. E você que chegou até aqui, a nossa hashtag de hoje, 5 pilares, tá? Então hoje nós falamos um pouco dos 5 pilares da análise gráfica, para você aprender como dominar os 5 pilares da análise gráfica e operar suporte e resistência todos os dias de forma consistente. Se você dominar os 5 pilares e aprender, é o que eu trabalho de forma exaustivamente no treinamento para que você realmente aprenda como é que funciona. Tá bom, pessoal? Não saia daqui sem deixar um like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações e eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!